Gaudeamus. 29 de maio, Santa Maria Madalena de Pazzi. Descendia ela de duas ilustres famílias de Florença. Nasceu em 11 de abril de 1566 e recebeu no batismo o nome de Catarina, em honra de Catarina de Sena. Antes do nascimento não causou dor alguma à sua mãe. Após o nascimento, nenhuma dificuldade acarretou às pessoas que dela cuidavam, sentindo alegria em obedecer-lhes. Afável para com todos, evitava, todavia, os brinquedos infantis. Seu prazer era ouvir os discursos de piedade. Ao encontrar-se com um eclesiástico, interrogava-o com respeito à salvação da alma, principalmente sobre o mistério da Santa Trindade, de que nutria uma devoção singular. Encontrando certa vez o símbolo atanasiano, não somente o leu com afoiteza, mas o levou, alegre, à mãe, como coisa do mais alto valor. Desde a idade de 7 anos partilhava com os prisioneiros e os pobres o que lhe davam para o almoço e merenda na escola. Sua recreação mais feliz era ensinar às outras crianças a oração dominical, a saudação angélica, o símbolo dos apóstolos e outras pequenas orações. Dedicava-se a esse exercício, sobretudo no campo, onde instruía com maravilhosa caridade os pobres pequenos camponeses. Um dia, sendo mister ir à cidade, pôs-se a chorar desconsoladamente por não ter podido terminar a instrução de uma menina. Para consolá-la, o pai levou uma e outra para Florença. Catarina de Pazzi, mais conhecida pelo nome de Carmelita Maria Madalena, foi introduzida na oração mental desde a idade dos 7 ou 8 anos pelo Espírito Santo, e antes que aprendesse algo de algum homem ou livro. Punha-se de joelhos, recitava devotamente o Veni Sancti Spiritus, depois o Confiteor, imbuindo-se de santos pensamentos e santas afeições. Quando se cria só, retirava-se a um canto da casa paterna para dedicar-se a esse exercício com mais ampla liberdade. Um dia, após haverem-na procurado longo tempo, encontraram-na atrás de uma cama, tão mergulhada na oração que nada mais escutava. Seu amor por Deus era tão sensível que, quando ouvia uma palavra que lhe ofendesse a infinita majestade, sentia grande dor. Em determinada noite, chorou até ao amanhecer, pedindo perdão pelas faltas alheias. Instruída pelo seu confessor com a idade de 9 anos, sobre a maneira de fazer a oração, aplicava-se, segundo o conselho, todos os dias por meia hora, mas, muitas vezes, passava horas inteiras. Desde a mais tenra idade alimentava um ardente desejo pela Santa Comunhão. Como ainda não lhe prometiam dela participar, sua mais doce consolação era ver comungarem os outros. Passava por vezes 3 a 4 horas a contemplar o religioso espetáculo. Quando sua mãe voltava da mesa sagrada, o que sucedia frequentemente, a filha não a abandonava durante todo o dia. Permanecia ao pé dela o mais possível, sentava-se-lhe sobre as vestes. Admirada, a mãe indagou da razão. "É porque", respondeu a piedosa criança, "rescendeis a Jesus Cristo." Sentia o odor do divino sacramento que a mãe havia recebido de manhã. O confessor permitiu-lhe comungar com a idade de 10 anos e ela o fez. Pela primeira vez, no dia da Anunciação em 1573, com fervor indizível. Tinha o costume de dizer desde então que jamais na vida experimentara nada tão delicioso. O confessor, vendo-lhe a devoção sempre crescente, permitiu-lhe comungar todas as semanas. Catarina ficava a contar os dias e as horas. A felicidade da comunhão inundava-lhe os olhos de lágrimas. Na Quinta-feira Santa,
considerando o amor imenso de Jesus por ela e como poderia corresponder-lhe, fez-lhe para sempre o voto da virgindade perpétua. Desde então, não aspirava senão a tornar-se semelhante ao divino esposo, dormindo o menos possível e dedicando-se a rudes disciplinas. Certa vez colocou uma coroa de espinhos ao redor da cabeça e passou a noite em dores atrozes, mas rejubilando-se em poder imitar a Jesus Cristo. Não tomava senão os alimentos necessários à subsistência e procurava, sem cessar, novos meios para agradar ao esposo. A visão de todas as criaturas, o céu, a terra, os campos, elevavam-lhe a alma ao Criador e a abrasavam de seu amor. Com a idade de 12 anos, no dia de Santo André, quando passeava com a mãe num belo prado, o amor divino a extasiou. Tanto que parecia morta, não podia falar nem mexer-se. Em 1580, com a idade de 14 anos, Catarina entrou na qualidade de pensionista no convento das religiosas de São João. Seu pai havia sido nomeado governador de Cortona. Todos os dias dedicava à oração 2 horas da manhã e 1 da tarde. Não dispunha de outros momentos para a oração. Como seu leito estivesse num quarto de governanta, ocultava-se secretamente para orar. Muitas vezes assistia à noite ao coro das religiosas. Passava tempo na leitura dos livros espirituais, principalmente dos Santos Evangelhos, nas meditações, no manual e os solilóquios de Santo Agostinho. Exortava as religiosas a comungar mais frequentemente. Não se misturava com as pensionistas, mas visitava as religiosas enfermas, a quem fazia leituras piedosas, sugerindo pensamentos piedosos. Amiga do silêncio e da solidão. Falava pouco, e sempre de Deus com grande modéstia em relação a todos. Gostava de varrer a casa, de arrumar as camas e outras funções humildes, na medida em que a governanta lhe permitia. Julgava-se indigna de permanecer com as religiosas e falar-lhes, porque as religiosas são as esposas de Jesus Cristo, uma vez que não pertencia ao seu número, conquanto desejasse muito. As religiosas, pelo contrário, diziam entre si: esta será uma Santa Gertrudes, esta será uma Santa Catarina de Sena. Algumas a veneravam desde então como santa, e a despeito de seu desejo de falar-lhe frequentemente, não ousavam aproximar-se-lhe por respeito. Todos desejavam se tornasse religiosa e entrasse para o convento, esperando que ali estabelecesse a observância da vida comum. Muitas mesmo lhe fizeram a proposta. Contentou-se em exortá-las a orar a Deus, para que ele manifestasse a sua vontade. Quanto a ela, preferira se restabelecesse a observância perfeita antes de ali entrar, a restabelecê-la ela própria, porque, reconhecendo a sua fraqueza, queria tomar o caminho mais seguro. Isso tudo, segundo o testemunho de 3 religiosos no seu processo de canonização, as quais acrescentaram: lamentamos e lamentaremos que não tenha permanecido entre nós. De regresso, seu pai de Cortona pretendeu casá-la. Catarina, disso se apercebendo, aproveitou uma oportunidade favorável para dizer: querido papai, se pensais fazer de mim coisa diferente do que prometi ao meu Jesus, sabei que darei minha cabeça ao carrasco, de preferência aceitar outro esposo ou não entrar para a ordem religiosa. O seu pai, estupefato diante de palavras tão decididas, chorou diante da filha, não sendo capaz de responder uma só palavra. Temente a Deus, não quis opor-lhe dificuldades e não pensou mais em casá-la. Foi necessário mais tempo para conseguir o consentimento de sua mãe, que amava ternamente a filha, a única que possuía. Catarina usou de santa astúcia, evitava a companhia da mãe tanto quanto podia e empregava outros meios semelhantes. Enfim, obteve o que desejava e entrou para as Carmelitas de São Fridiano na vigília da Assunção em 1582.
Tomou o hábito carmelita e o nome de Maria Madalena em 30 de janeiro de 1583. Na investidura, o padre lhe colocou nas mãos o crucifixo enquanto as religiosas cantavam: "A Deus não agrada que me glorifique em outra coisa que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo." A nova esposa do Salvador, ao sentir cumpridos os desejos em sua plenitude, mergulhou em intensa alegria e prometeu-lhe não desejar jamais senão a ele, e a ele crucificado. Maria Madalena de Paz foi modelo das noviças. Seu empenho principal era a observância perfeita da vida comum, que preferia as devoções particulares. Primava pela prontidão de obediência, não somente com a mestra das noviças, senão com todos. Exortava as companheiras a bem observar a letra e o espírito de regra. A mestra das noviças dizia: "Sor Maria Madalena merece ser antes mestra do que minha discípula, e eu me submeteria de bom grado à sua direção." As companheiras nela depositavam grande confiança, a ponto de, antes de se retirar à noite, pedirem conselho salutar, que muitas delas levaram por escrito para as celas. Maria Madalena experimentou êxtases de amor divino, como antigamente no prado com a mãe. O pensamento fazia fundir em lágrimas: Deus é amor e ele não é amado. Sofreu durante 3 meses uma enfermidade extraordinária e fez profissão no leito, após o que teve um êxtase durante 2 horas. Coisa mais maravilhosa ainda, 40 dias depois, ainda sentia os mesmos transportes depois da comunhão. A santa revelou ainda num desses êxtases que deveria suportar uma nova provação de 5 anos, em que seria lançada na jaula dos leões, exposta à fúria dos demônios, o que seria a única maneira de socorrer o próximo, procurar a conversão dos pecadores e dos heréticos. A terrível provação começou no dia da Santíssima Trindade, 16 de junho de 1585, após um êxtase continuado de 8 horas. Ela perdeu o sentimento e o gosto da graça interior. Viu aparecer uma multidão de demônios sob as mais horríveis formas que lhe mostravam os crimes sem conta dos homens e a atormentavam mesmo exteriormente, como outrora Santo Antônio. 4 a 5 horas a fio, por vezes, experimentou todas as tentações do inferno, tentações contra a fé, tentações de orgulho, tentações impuras, tentações de desespero, tentações de gula e outras. Na Santa Carmelita de Florença, como em Santa Teresa, vemos o mistério da comunhão dos santos, os membros mais perfeitos do corpo místico de Cristo. A exemplo do próprio Jesus Cristo, em união com ele, sofrem voluntária e amorosamente os sofrimentos e dores mais cruéis, pelos membros doentes, pelos pecadores, a fim de lhes merecer a vida e a saúde. É esse mistério que São Paulo cumpriu em sua pessoa, quando dizia aos Colossenses: "Rejubilo-me em meus sofrimentos por vós, e cumpri o que falta aos sofrimentos do Cristo em minha carne, por seu corpo, que é a Igreja." É esse mesmo mistério que não cessam de cumprir as almas fervorosas por suas orações, jejuns e mortificações voluntárias, pelas perseguições, calúnias, ultrajes, tentações, enfermidades que suportam por amor de Jesus e de seu corpo místico. É disso que vem a Igreja. Em meio aos seus mais profundos abatimentos, esta vida, esta ressurreição, esta força invencível que o mundo não compreende e que o confunde. Santa Maria Madalena de Paz, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Maximino, Santa Bona,